Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre cartografia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre escala cartográfica. Ó, reparem que eu falei escala cartográfica, eu não falei escala geográfica. Aí você deve estar se perguntando, Rômulo, mas por que você está falando isso, né? Então eu já quero chamar a atenção desde já. Escala cartográfica não é sinônimo, não é a mesma coisa do que escala cartográfica, tá bom? Ao longo das aulas, eu espero que você consiga fazer essa diferenciação, tá bom? Mas a princípio eu queria chamar atenção para isso, tá bom? Em determinado momento, né, no momento específico, a gente vai ficar claro isso para vocês, essa diferença. Principalmente quando nós falarmos sobre, né, tamanhos de escala, principalmente, tá bom? Então, escala cartográfica a gente já falou um pouquinho. Escala cartográfica é um dos grandes elementos da cartografia, né? Como assim elementos da cartografia? É um dos grandes auxiliadores dessa ciência cartográfica, que tem como objetivo principal, como proposta principal, representar a superfície terrestre, uma estrutura tridimensional, uma estrutura, né, geoidal, uma esfera não perfeita, numa estrutura plana, numa estrutura bidimensional. Então, representar a superfície terrestre ou parte dela numa estrutura plana, numa folha de papel, né, na tela de um computador, num pedaço de pano, não importa. Tá legal? Então essa tarefa ainda é muito fácil. Em cima disso, a cartografia conta com alguns importantes, né, elementos importantes auxiliadores, entre elas a escala cartográfica, tá bom? Agora vamos entender o seguinte, qual que é a função, né, da escala cartográfica dentro da cartografia? Cara, sim, não tem como, né, falar que um elemento é mais importante do que o outro. Todos têm a sua função, o seu objetivo, né? Mas, cara, quando você vai representar, repare, você vai representar uma estrutura, né, como a Terra, uma parte dela, numa estrutura muito, né, reduzida em termos da sua realidade, cara, é importantíssimo você apresentar para o leitor quanto que aquela realidade foi reduzida. Essa é a função da escala. Então, por exemplo, você tem o seu quarto aí, a sua sala, a sua casa, vamos imaginar um cômodo da sua casa, que tenha lá 10 metros quadrados. Cara, para você representar a realidade, você precisava ter uma estrutura plana, uma folha de papel, por exemplo, com 10 metros quadrados, né? Então, isso aí não é nada funcional, né? Então, agora você imagina você pegando, representando ruas, representando bairros, municípios, estados, países, continentes e a realidade da superfície terrestre. Então a gente precisa reduzir muito isso e ao mesmo tempo a gente precisa dar uma relação real de quanto aquela realidade foi reduzida. Essa é a função da escala, tá certo? Então, ó, a escala cartográfica, ela vai indicar matematicamente, tá, ó, matematicamente a relação entre a realidade e a representação. Como assim realidade ou representação? A realidade é a porção do espaço que você quer representar, certinho? E a representação é justamente aquilo que é o fruto, né, dessa representação, que é um mapa, uma carta, uma planta. Aí você deve estar se perguntando, Rômulo, mas mapa, carta e planta, qual que é a diferença entre elas? Então, a diferença é justamente, a principal diferença, melhor dizendo, é justamente a escala, né? Então, quando você fala da sua casa, você não está se referindo ao mapa da minha casa. Geralmente você fala a planta da sua casa, né? Então, por exemplo, um engenheiro civil, um arquiteto, né? Eles trabalham também com softwares, programas ou até mesmo desenhos à mão livre que buscam representar essa realidade. Ou seja, hoje, né, se conta muito com computadores, com programas específicos, né? Mas antigamente era tudo feito com lápis, régua e outros instrumentos, né, compassos, outros instrumentos para buscar essa precisão. Então, quando você tem a planta da sua casa, quando o pedreiro, quando o mestre de obras, né, vai executar aquilo ali, ele precisa ter a precisão, né? Então, ele precisa entender quanto daquela representação equivale na realidade, né? Então, quantos metros quadrados, qual o tamanho dessa parede, qual a espessura, né? Onde que vai ter o posicionamento dos cômodos, a parte da porta. Então você precisa ter essa precisão, até mesmo um critério de segurança, né? Porque os cálculos são feitos em cima disso, das necessidades, né? Dentro daquilo que se estabeleceu pelos parâmetros da engenharia civil, tá bom? Então, voltando aqui, quando a gente fala de planta, a gente está comparando em relação, né, a cartas e mapas, uma dimensão do espaço geográfico menor. Consequentemente, nós tivemos uma redução, né? Uma redução menor. Então, nós temos uma aproximação. Então, nós temos, né, uma realidade
de maior escala, porque nós temos maior aproximação. Isso permite mais detalhes. Quando a gente fala de mapa, a gente está pensando em grandes extensões territoriais, né? Com isso, maior redução. Então, com isso, nós temos uma menor escala, ou seja, uma menor aproximação, que permite menores detalhes, tá bom? A carta, né, é muito utilizada para dimensões intermediárias, como, por exemplo, ruas, bairros, né? Nós falamos de carta. Carta cartográfica, né? Então, essas diferenciações aí estão diretamente relacionadas à necessidade de redução devido à extensão territorial de cada porção a ser representada e, ao mesmo tempo, essa necessidade de maior redução ou menor redução está diretamente relacionado à maior oferta de detalhes ou não. Então, quando você está fazendo uma sua casa, você precisa de muitos detalhes, né? Então, a gente pode perceber que a gente está pegando uma menor área, uma menor, né, porção do espaço e, ao mesmo tempo, permitindo ali mais detalhes. Tá legal? Certo? Então, espero que você tenha entendido, né, o que significa escala, qual é a função da escala, tá bom? Quando nós falarmos sobre tamanho de escala, vai ficar mais fácil para você entender essa diferença entre mapa, carta e planta, porque você vai entender de fato, né, como assim tamanho de escala, escala maior, escala menor, maior representação maior extensão da representação da realidade, mais redução, mais aproximação, menos aproximação, mais oferta de detalhes, menos oferta de detalhes. Então, todas essas palavrinhas, essas expressões, né, serão mais fácil de serem entendidas. Eu vou dar um macetezinho para vocês para a gente trabalhar essa relação de tamanho de escala, né? Representação, detalhes, né? Detalhamentos, maior ou menor detalhamento, tá bom? Então daqui a pouco vai ficar um pouco mais fácil para vocês, eu prometo, tá bom? Até por hora, né? Daqui a pouco a gente continua aqui para o vídeo não ficar muito longo, a gente dá continuidade aos estudos de escala, tá certo?